Quer abrir, professor? Pessoal, uma boa tarde a todos, né? Estou dando continuidade na disciplina Relato Integrado. Nós vamos ter uma palestra agora sobre o documento, o framework que trata do tema, com a professora Meire Ferreira. Nossa, o professor é um elogio. Boa tarde a todos, é um super prazer estar aqui falando com vocês. Longe de ser uma aula, mais perto de uma pequena apresentação para dar uma ideia do que isso significa. Mas eu quero bagunçar um pouco essa ordem aqui. Tá muito vazio aqui no meio, eu quero que todo mundo venha pra cá, ó. Nada de cantão, meio. Meio que senão fica chato, eu fico aqui muito sozinha, eu fico deprimida. Vamos lá. E de preferência nada muito certinho, bagunçado assim, ó. Todo mundo aqui um de frente pro outro. É bem diferente mesmo, para sair da caixa. Não, ainda tá muito certo. Muda. Vocês do fundo, mais pra frente aqui. Nada de ficar certinho, bagunçado. O caos gera organização. Alguém já ouviu falar nisso? Não, ainda não tô feliz. Tem um buraco aqui, ó. Quem vem pra cá? Quem vem pra cá? Não quer? Mas é tímido? Não. Quem se habilita, gente? Vamos preencher esse buraquinho aqui. Isso. Você também. Vira, faz meio um círculo assim, ó. Gente, inovação. Contabilidade tem que inovar. Certo? Já fiz a minha bagunça. Eu fiz essa bagunça para tirar vocês mesmo das caixinhas de vocês. Quem tá fazendo primeiro ano de contabilidade aqui? Primeiro ano de qualquer outro curso? Nada? Então, fala para mim. Oi? Não tem como fazer primeiro ano. Não? E essa matéria? Não? É optativa livre. É optativa livre. Então, vamos falar assim, curso e nome. Ali estou no segundo ano de contábeis. Maiara, estou no segundo ano de contábeis. Verônica, o segundo ano de contábeis. Para aí, Verônica. Você. Eu já sou formada faz tempo. Então. Engenheira química, mestre, já trabalhei com inovação e sustentabilidade. Muito bom. Você? Quarto ano de contabilidade. Renê, segundo ano de contabilidade. O tímido. Guilherme, economia, segundo ano. Eu sou Vitor, segundo ano de economia. Você? Maria Helena, sou mestre em comunicação. Ah, que legal. Bruno, segundo ano de contabilidade. Segundo ano de contabilidade. Você? Bianca, terceiro ano de atuária. Eu sou Ricardo, quarto ano de gestão ambiental. E você? Sou Thiago, quarto ano de economia. Tá. Terceiro ano de economia. Muito bem. Você? Sou Melissa, primeiro ano de administração. Ótimo. Esqueci alguém aqui desse grupinho? Não? Vocês querem... Você? Segundo ano de contabilidade, Daniela. Aqui, menininha. Não vai escapar. Você? E está num programa, viu? Ela está num programa de iniciação científica de relato integrado. Na verdade, eu já Uau! fiz a matéria. Fez? O professor já pediu. Mas essa é nova. A aula é diferente. Tem atualização. Muito bom. Senta lá. Edgar, estou no quarto ano de contabilidade. Você? Robin, Da França. Ah, français, très bon. Non, je ne parle pas. J'adore, moi je ne parle pas. Maria, Ah, sim. Suíça. Saulo. Suíça. César, quarto ano de contabilidade. Muito bom. E os do fundão eu consigo tirar aqui pra frente ou não? Não? Você, por exemplo, consegue vir aqui pra frente? Quem tá na graduação, se possível, vir aqui mais pra frente. O de quarto ano. Muda. Eu pedi autorização, tá, gente, pra fazer essa bagunça. Isso tem um propósito. Seguinte. Ué, travou isso aqui? Não.
Professor, tem alguém que consiga me ajudar com o aparato técnico aqui? Ixi. Acho que travou. É. Ah, foi. Ctrl Alt. Foi? Ah, entendi. Tá lá, Ctrl Alt alguma coisa? Sei lá o que aconteceu. Tem que estar no desktop. Meu desktop é essa caixinha azul aqui, ó. Aí... Ah, ele tá aqui, ó. Tá aberto aqui. É esse aqui. É esse aqui, vai? É o de cima, o de cima. Vamos ver se ele vai. Isso, tá bom. Ótimo. Ok. No começo eu disse que isso não era uma aula, não disse? Não era. Tem várias ciências aqui espalhadas, vários estudantes de várias cadeiras acadêmicas interessados em aprender um pouco sobre relato integrado. Relato integrado, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês é vocês esquecerem a palavra relato e pensarem só no integrado, na palavra integrado, tá? A gente vai falar um pouquinho já sobre isso. Por quê? Porque quando a gente fala de um tema que transcende, que é transdisciplinar de fato em relação a todas as outras ciências, a gente, na ótica desse movimento de relato integrado, está querendo falar de integração, certo? Então, essa mensagem inicial para vocês terem na cabeça. O grande desafio, seja do economista, do comunicador, do administrador, do contador, do advogado, do engenheiro, não importa. Indo para uma economia, uma nova economia, indo para novos desafios que o mundo está passando, as ciências precisam ter a capacidade de enxergar sistemicamente, tá? O que é enxergar sistemicamente? É ir além daquilo que eu tenho como concentração de conhecimento. Eu preciso olhar como os outros conhecimentos são complementares, como eles trabalham em conjuntos para suprir esse grande desafio que a humanidade cada dia mais vai viver, tá? Então, essa bagunça toda que eu fiz aqui com vocês, na verdade, para mim, ela foi uma ordem. Em que sentido? Misturar o máximo possível, fazer o máximo que vocês olhassem uns para os outros, para a gente falar de um assunto que tem a ver com todo mundo. Seja sob o ponto de vista pessoal, humano, seja sob o ponto de vista profissional e acadêmico, tá certo? Então, antes da gente falar da parte chata, que é o que o mercado vem dizer pra gente, que a gente tem que fazer, né? Ou, essa coisa de relatório de sustentabilidade, de relatório integrado, de relato integrado. Eu só venho aqui só para ouvir falar sobre isso, não vou entender por quê. Para que serve isso? Por que esse assunto está surgindo, né? Por quê? Qual é a função disso? Eu vou simplesmente receber alguém que vem aqui falar sobre esse assunto e não vou questionar para que serve isso? Então, a ideia é que vocês questionem, tá? Então, a gente vai bater um papo nos próximos 10 minutos. E esse bate-papo já começou com essa desorganização, mas ele está fundado nesse slide aqui. Se a gente tiver que pensar nos desafios que o mundo tem, nos problemas que o mundo tem, nas coisas boas que o mundo tem, a gente pensa em comportamento humano, a gente pensa em reação, não pensa? Quando eu tô com medo de alguma coisa, eu posso ter várias reações, posso sair correndo, posso ficar parado, reação. E isso acontece por quê? Porque a gente vive numa constante evolução o tempo todo. A gente vive amadurecendo nosso conhecimento sobre áreas específicas de conhecimento. A gente tem um lado espiritual desenvolvido ou não, que a gente também olha, para alguns mais, outros menos. Temos vários perfis psicológicos ou de temperamento de fato que faz com que cada um seja único como ele é, né? É a combinação dessas coisas que fazem com que esses elementos, essas novidades surjam no mercado. Na tentativa, veja bem, tentativa de mudar o status quo, tá? A minha maior frustração com esse movimento de relato integrado, se ela não se concretizar como eu imagino que poderia, é a gente fazer mais do mesmo. Virar simplesmente um relatório onde eu vou jogar dentro de uma estrutura organizacional, aí eu
né? Como empresa, vou lá e contrato um consultor, o consultor vai lá, põe tudo dentro de uma metodologia e joga dentro daquela organização. Ou o contrário, a organização não está muito aí, né? Vou contar um caso para vocês hoje, muito rapidamente. Hoje pela manhã, uma colega de trabalho foi fazer uma reunião de relacionamento com o cliente que a gente atende, que é prática, né? Parte do processo de diálogo e de relacionamento com partes interessadas da UI. E a gente foi falar lá com o CFO. Eu gosto do CFO. Mas esse CFO, puxa, o cara tá viajando na maionese. Ele tinha lá dentro da organização, a gente estava falando com a holding, várias unidades de negócios. E uma dessas unidades de negócios tinha um termo de ajustamento de conduta celebrado no Ministério do Meio Ambiente para resolver questões de impacto ambiental em função de um grande empreendimento que estava sendo instalado. Certo? Aí, antes dessa minha colega ir conversar com essa pessoa, eu brifei ela e eu disse o seguinte para ela. As pessoas de gestão ambiental ou de sustentabilidade ficam na periferia das empresas. Esse cara não vai saber o que você vai perguntar para ele, mas você vai dizer para ele o que está acontecendo na empresa dele que ele não sabe. Não deu outra. Você sentou lá, é um impacto enorme, e a pergunta veio: você está acompanhando esse TAC assim, assim, assim? O risco de haver uma penalidade em milhões é essa? Como é que o senhor gerencia, como é que o senhor acompanha o desenvolvimento e os gastos e os investimentos, né, desse projeto? Ah, não, isso aí tá lá com a área operacional. Eu não olho para isso. Eu não presto atenção nisso. Parece coisa do século passado, né? Mas não é. Estando dentro de uma empresa de auditoria e consultoria, a gente vê todos os dias essa realidade. A área de gestão ambiental ou uma área de sustentabilidade ou gestão de sustentabilidade, ela é anexa a uma estrutura organizacional. Isso causa o quê? O contrário do que a gente veio falar hoje. Isso se trata de desintegração. As empresas estão organizadas em silos e ninguém integra nada com nada. Ninguém sabe nada com nada. Ninguém sabe que o que está acontecendo lá no campo vai impactar o cash flow da empresa ali nos próximos 5 anos. Não olha. Por que que esse CFO não sabia? Ele tem esse número? Tem. Ele sabe quanto a empresa investe ou quanto tem de custo para as plantas de operação? Sabem o número, não sabem o quê, para quê que esse dinheiro é aplicado, certo? Então é o seguinte, para voltar do começo, tentando pegar essa realidade que eu coloquei para vocês agora, vocês imaginam que essa pessoa está lá gerenciando um negócio, tomando conta de investimentos milionários para esse empresário, né, para esses empresários, para esse grupo de empresários, e ele está olhando para o umbigo dele. Ele não está olhando para o umbigo do outro. Quer um exemplo claro disso que a gente faz todos os dias? Trânsito. Presta atenção no comportamento das pessoas no trânsito em São Paulo. Ninguém nem quer saber de você. Ninguém te dá abertura, ninguém te deixa passar. Por quê? Porque ele está preocupado com ele. Ele está olhando no relógio dele, ele quer ir, ele quer ir, ele quer ir. E não está nem aí se ele precisa ser educado com alguém que está ali na pista, vai cortando. A gente não vive isso todos os dias? Eu morro de medo do trânsito em São Paulo. Todos os dias eu passo um susto. É a mesma coisa dentro das organizações. Está todo mundo fazendo o seu. Então tem lá o RH fazendo o dele, o financeiro fazendo o dele, o marketing fazendo o dele, o jurídico fazendo dele, e todas as caixinhas estão lá, cada um fazendo o seu. Ninguém tem a curiosidade de espichar o olho para olhar o que está acontecendo do lado. E quando tem, a possibilidade de gerar conflito também é grande, porque está todo mundo acostumado a fazer tudo sincronizadamente,
dentro das suas responsabilidades e das suas caixinhas, certo? Bom, dentro desse contexto de integralidade, de integração, a gente começa a sair das caixinhas. Por isso que eu baguncei vocês. Eu não consegui bagunçar muito porque vocês ainda estão dentro da caixinha, né? Ó, tá tudo ainda muito certinho. O ideal é que a gente saia de uma zona de conforto e questione as coisas como elas são, para eu poder fazer as mesmas coisas de uma maneira diferente. Eu não vou eliminar todo o conhecimento que a humanidade desenvolveu até hoje, eu não vou eliminar toda a experiência que a gente tem, todas as tecnologias, todo o conhecimento que de fato faz bem para o bem-estar da humanidade, porque a sustentabilidade chegou. Não é nada disso, nada disso. O que eu preciso é buscar as inovações tecnológicas, fazer pesquisas acadêmicas, científicas dos mais diversos campos da ciência com um olhar diferente, fazendo de um jeito diferente. Então, se eu vou fazer a contabilidade da minha empresa, por que eu não vou prestar atenção em números que não estão explicitados dentro de um centro de custo muito grande, como, por exemplo, investimento social ou ambiental? Eu posso, sou contadora. Por que eu não posso lá perguntar? Eu quero saber. Quanto que a minha empresa está investindo nesse sentido? Quanto de risco eu estou mitigando em fazendo investimento nesse sentido? É uma forma de perguntar, né? Economia, a mesma coisa. Vou fazer uma modelagem econômica X, Y, Z? Por que eu só vou olhar a variável financeira para poder compor, por exemplo, o valor de uma empresa? Não é? Gente, tudo isso acontece porque é o seguinte: como seres humanos, como pessoas, como indivíduos, como seres sociais, vivendo em sociedade, a gente, como sociedade, apresenta expectativas que são emergentes. A expectativa em relação ao melhor cuidado do planeta vem já há bastante tempo. Bastante tempo. E as consequências do não cuidado com esse planeta e com as pessoas começam a ficar cada vez mais evidenciadas. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, na verdade como advogada na área ambiental, em 98, se eu não me engano, e como gestora ambiental a partir de 2003, eu já ouvia dizer, naquela época, que a água era um recurso escasso, a gente estava falando agora há pouco sobre isso, né? E que era necessário se pensar em estímulos de conservação e de melhor uso e de uso mais racional da água. De 2003 a 2014 se passaram 10 anos, mais ou menos. Só agora eu consigo ver alguma coisa um pouco mais concreta. No meu condomínio, lá outro dia, dentro do elevador, tinha um cartaz. Sabesp estimulando, dando desconto em conta de consumo de água, se o fulano economizar a bendita da água. 10 anos. O que significa isso? A sociedade entende essas questões. Só que isso não acontece rápido. A solução não vem rápido, porque como é que você movimenta um nível de consciência de tanta gente ao mesmo tempo? Então você tem a sociedade com expectativas, com questões, essas questões começam a ficar cada vez mais emergentes, eu começo a ter expectativas implícitas aqui dentro de um contrato que a gente pode chamar de semiformal, porque a vida em sociedade significa contrato, todo dia, a gente contrata. Né? O tempo todo a gente está fazendo negociação, a gente está trocando alguma coisa. GRI, por exemplo, é uma atitude voluntária, um contrato ainda não formal, não está dentro de uma regulação. Relato integrado também é uma atividade ainda voluntária. Em alguns países começa e já é uma obrigação. Legal. Sendo uma obrigação, eu entro dentro de um campo formal. Saio da oportunidade que eu tenho de inovar, de criar soluções, de fato, fazer uma diferença no mundo como empresa. Por quê? Porque uma empresa tem um contrato, tem uma função social com a sociedade. Não tem? Ponto de partida. Nós, como pessoas, temos as nossas responsabilidades individuais dentro de uma sociedade, né? Muitos frequentam uma igreja, tem uma religião,
outros grupos relacionados a uma crença, uma filosofia, associações de comunidade. A gente está sempre junto, em grupo, fazendo alguma coisa coletivamente. E aí o ponto é que quando entra dentro de um campo formal, eu vou para políticas públicas. E eu perco a chance, como empresário, de fato, fazer um movimento onde eu consiga utilizar de uma forma muito mais racional, muito mais inteligente, recursos naturais e humanos. Eu tive a chance de fazer antes. Eu não consegui. O que as empresas, de um modo geral, fazem? Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Veio o movimento de relatório de sustentabilidade. Vamos lá fazer o relatório de sustentabilidade, porque o relatório de sustentabilidade vai lá na estratégia da empresa, vai pegar o CEO vai dar uma declaração, vai assumir um compromisso público, vai fazer, etc. Né? Tudo muito bonito. Na prática, o que a gente vê hoje? Pouquíssimas organizações empresariais usando o GRI ou o IBASE. Provavelmente vai acontecer também com o relato integrado. Eu gostaria que não, mas é possível. CDP, como indicadores da área de gestão ambiental. Não entra lá na tomada de decisão, né? Não vai, a coisa não acontece. Tudo isso para explicar para vocês, mostrar para vocês o contexto no qual a gente está inserido hoje. Parte do mundo entende tudo isso que eu acabei de falar com vocês. Outra parte do mundo não entende. A outra parte do mundo é aquele CFO que eu contei para vocês agora há pouco, que não consegue fazer a conexão, né? Então, era esse o pano de fundo que eu queria dar para a gente poder falar sobre relato integrado. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria ouvir... Você não vale porque você já está fazendo... Fica quieto aí, tá? Eu queria que vocês, e também não as pessoas que são especialistas, mas os acadêmicos, quem aqui já ouviu falar de relato integrado, relato de sustentabilidade, já teve a oportunidade de pegar um relatório, já viu uma demonstração financeira? Quem? Você? Quantas? Duas pessoas? Ótimo. E relatório integrado de verdade, ninguém ouviu falar nada? O que despertou o interesse de vocês nessa aula? Sustentabilidade. Isso já é um ótimo sinal. Tá bom, gente, isso aí, já parou a tortura, tá? Vamos voltar agora aqui pra caixinha. Já saímos já do... Pode falar. É muito complicado. Toda inovação, ela tem aquela barreira que ela tem que quebrar para que as pessoas comecem a fazer. E hoje em dia a gente tem cada vez mais, isso é uma cultura muito americana, eu vejo, o liability, né? Então o risco é muito exagero, né? Mas se você escorregar numa poça de água numa loja, a culpa não é sua que você não viu, é da loja que não secou. Como é que essas duas culturas se confrontam? E como é que a outra, que é tão maior e já é tão mais estabelecida, não simplesmente esmaga? Isso é uma questão filosófica, né, Fernanda? Eu uma vez ouvi o seguinte, eu não acho que eu tenho uma resposta para dar para você, clara, sobre isso. Eu tenho algumas ideias. Uma vez eu ouvi uma pessoa que eu também não me lembro exatamente quem foi que me disse isso, mas ele dividiu o mundo da seguinte maneira em grau de maturidade. A Europa é o lado adulto do mundo. Os Estados Unidos, América do Norte e Canadá é o lado adolescente do mundo. O Brasil e os países em desenvolvimento, os mais pobres, são as crianças no mundo. E eu acho que isso tem a ver muito com o nível de consciência do conviver coletivamente. E isso também eu acho que tem uma relação muito forte com a forma como o mundo se organizou nos últimos 100 anos, ou depois da Revolução Industrial. A economia, quem é de economia? Alguém? Você. A economia, que é uma ciência que, até onde eu entendo, tem muito a ver com a essência do ser humano, porque tem a ver com a vida, com o bem-estar, com
com troca, com, né? Não sei, se eu pensar filosoficamente falando, já estou pensando no Schumacher College. Bom você dar uma olhadinha. Ecologia profunda tem a ver com economia. Uma economia verde. A economia, da forma como ela está estabelecida, ou nem a economia, mas o sistema financeiro que amparou a economia, eu acho que é um sistema bastante complicado do jeito que ele está estabelecido hoje. E isso fez com que as pessoas, de alguma maneira, tirassem o foco dos seus valores de coletividade, de estar em conjunto, de fazer coisas socialmente falando, para olhar muito para um plano individual. Mas eu não sou filósofa, adoro o assunto. Como eu disse, eu não tenho resposta, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Tá? Tem a ver com nível de entendimento de mundo e nível de consciência. Alguém arriscaria uma opinião em relação a essa pergunta? Professor, alguém quer falar? Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Né? É filosófica a questão. Conversar, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Fernando, quer comentar alguma coisa? Cláudio? Não? Então tá bom. A gente pode conversar depois, eu posso te passar várias bibliografias para buscar caminhos, né? Gente, então vamos lá. Trabalho agora. Vamos voltar para a caixinha, que a gente não consegue fugir da caixinha, né? O restante do tempo que a gente tem, 1 hora para falar, sintam-se à vontade de interromper e fazer perguntas durante a conversa. Eu não gostaria, se possível, né, que isso fosse só um monólogo, ficar aqui falando. Se eu sentir que eu estou falando sozinha, eu vou começar a circular aqui no meio. Não vou deixar ninguém dormir. A gente vai falar um pouco, então, do contexto de relato corporativo. Só que eu gostaria que vocês não esquecessem a introdução, o início da nossa conversa, quando a gente for trazer para o prático, tá? Aquele contexto é muito importante para vocês entenderem para que serve